Parnaíba, uma cidade rica em história e cultura, situada no litoral piauiense. Foi aqui, em 1943, que a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Piauí encontrou solo fértil para crescer e prosperar. Um legado de fé, desafios e superação que marcou a comunidade local e transformou gerações. Hoje, contamos a história de fé e dedicação que forjou uma comunidade com identidade missionária comprometida com a pregação do Evangelho. Meu nome é Itamar da Silva Santos. Eu já nasci na igreja. Fui batizado no dia 7 de setembro de 1968. Tenho hoje 69 anos. Meus pais aceitaram a mensagem pelo ano de 1950 e eu nasci em 1955. Quando eu nasci, meus pais já eram membros ativos na igreja. Eu ocupei diversos departamentos da igreja. Fui tesoureiro, diretor jovem, ancião. No ancianato eu tenho hoje 42 anos de ancianato. Professor de classe, diretor de mordomia, diretor de ministério pessoal, juntamente com a coordenação de pequenos grupos. Quando a mensagem adventista chegou em Parnaíba, no ano de 1950, já com a igreja construída, porque a mensagem entrou aqui no ano de 1943, por intermédio de um jovem por nome Euclides Ramos, que vinha de Fortaleza exercer sua atividade profissional aqui na cidade, e ele visitou a igreja Assembleia de Deus, e lá o convidaram para ele pregar. Como ele estava bem vestido, com a Bíblia, ele então pregou sobre as profecias de Daniel. E entre as pessoas que lá estavam, teve um pequeno grupo que gostou da mensagem dele. E após este encontro, eles passaram a conversar sobre a Bíblia. E a partir daí surgiu algumas pessoas que passaram a estudar as profecias e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu nome é Maria Ferreira Gomes, conhecida por Maria Moça, e nasci no dia 2 de outubro de 1940. Euclides Ramos, que chegou aqui, ele era pintor e ele pintava móveis, trabalhava com móveis. E ele foi e disse, se quiser meu trabalho, eu trabalho de segunda a sexta, mas o sábado eu não trabalho, porque eu guardo o santo dia do Senhor. O vizinho que ouviu essa conversa ficou curioso com essa história dele. O vizinho era da Assembleia. Aí convidou ele para ele ir na igreja dele, e ele levou. Nessa época a igreja dele era aqui na Pax, onde é hoje a Pax União, aqui na rua Álvaro Mendes. Aí uma pessoa convidou ele para pregar e ele pregou e falou no sábado. Aí o pessoal disseram, não, a história não é essa, a nossa história aqui não se fala em sábado, assim. Mas aí ele começou a pregar, a falar de Jesus e passou um bocado de tempo por aqui por Parnaíba e foi embora para Fortaleza. Aí pronto, o evangelho acabou a história de sábado, porque não tinha ninguém para estar pregando, para explicar. Passou um período sem se comentar em sábado. A Missão Costa Norte mandou uma pessoa para cá. E esta pessoa chegou aqui e começou a falar do evangelho. O nome dele era Wilcox. Ele era pastor, mas passou pouco tempo, não demorou muito. Daí eles ficaram estudando, sem ter muita noção do que era bem o adventismo, o que o adventismo ensinava, o que a Bíblia ensinava sobre o sábado e sobre outros assuntos. O Wilcox vai embora. Depois a missão chega em Fortaleza e diz, já tem um grupinho, tá melhor que já tem Francisco da Chaga, Maurício dos Santos, tem Cirilo Lima, Maria Cavalcante. Aí ele foi contar as pessoas que já estavam no grupo. Em 1948, a Missão Costa Norte manda o pastor Federico Pritcha, que era um missionário e era enfermeiro. E ele veio para cá para trabalhar na lancha Luzeiro Terceiro. Os primeiros membros que saíram do clube para a casa do pastor Pritcha foram Joaquim Melo, Raimundo Pires, Cirilo Lima, Francisco Maurício dos Santos, irmão Rocha, Maria Cavalcante, Helena e o Bernardo. O desejo do pastor Pritcha era levantar a igreja.
E com esse desejo, Deus nos ajudou, que ele conseguiu a verba e fez a igreja. No fim de 49, começou a construção da igreja. Foi devagar, porque o dinheiro era pouco, ele tinha conseguido uma verba dos Estados Unidos para poder levantar a igreja. E os membros, que eram poucos, mas todos trabalhavam com muita fé de ajudar a levantar a igreja. O trabalho missionário e assistencial ganhou força com a chegada da lancha Luzeiro 3, marcando um período de grande impacto na comunidade. A lancha foi muito útil. Nesse tempo, Parnaíba muito pequena, não tinha um hospital, tudo era muito difícil. Esta lancha foi uma bênção do Senhor, porque além dela atender Parnaíba, ela pegava toda esta ribeirinho daqui até Barreirinha. Tanto ele pregava, como ele curava, que ele era um enfermeiro muito bem situado, e tanto ele como a esposa, Dona Doroti, e eles trabalhavam com muito afinco, muito cuidado e muita responsabilidade com a saúde do povo, tanto a saúde material como a espiritual. E nestes trabalhos que ele fez, aonde a lancha chegava, o povo se alegrava, porque além disso eles também ajudavam financeiramente, além de dar os remédios, davam um pouco de alimentação, e ele saiu e o povo ficava já esperando, já sabia os dias que a lancha subia e os dias que a lancha passava de volta, e o povo já ficava na beira do rio esperando, tanto que quando a alegria era tão grande que ele dizia: leve a lancha dos crentes, porque a lancha dos crentes trazia alimento físico e alimento espiritual e saúde para aquele povo. Ela foi muito bem-vinda nesse período que o pastor Pritcha esteve por aqui com ela. A lancha Luzeiro III. Além de levar a mensagem adventista, a educação tornou-se um dos alicerces fundamentais para o crescimento da igreja em Parnaíba. Mais do que oferecer preparo intelectual, a educação adventista forma cidadãos comprometidos com os valores e princípios cristãos. O Clube do Desbravador, eu fui a Teresina e lá eu vi o Clube do Desbravador e eu disse: eu vou fazer isso em Parnaíba. Peguei alguns dados e vim. Quando cheguei aqui, eu convidei o José Carvalho, eu disse: José Carvalho, vamos fazer o Clube do Desbravador. Expliquei a ele como fazia, qual era a utilidade do clube. Aí ele disse: está certo. Nós dois começamos a fazer o clube. Eu ensinava a parte espiritual e ele ensinava a fazer danó, fazer ordem unida, como a gente acampava, porque ele já tinha feito o tiro de guerra, já tinha noção. Então, essa parte ele fazia e a outra eu fazia. Pegava os meninos, eu ia ensinando, todo menino. O Itamar, a família de Santos, Itamar, Edmar, Joelisa, Noemi, todos, eu era quem era professora. E eles foram aprendendo. O Itamar aprendeu a pregar, foi eu ensinando. Eu dizia: faz o sermão assim. Eu fazia o sermão, eu explicava, vendo como é que eu faço, pois você vai fazer do mesmo jeito. Foi aí que o Itamar aprendeu a pregar, a Noemi, a Joelisa, os irmãos todos, os outros maiores, tinham ido embora para os colégios e eles, os que ficaram, os menores, ficaram em casa. Foi nesse tempo que eu comecei o Clube do Desbravador. E eu me sinto muito feliz em ter colaborado, mesmo nova, mas colaborado com todo o decorrer da nossa Igreja Adventista aqui em Parnaíba. Sinto muito feliz. Para mim é uma vitória, é uma glória. E eu espero, se Deus quiser, me encontrar com Jesus no céu. Bem, a Igreja Central de Parnaíba foi inaugurada em 1950. Me conta a minha mãe que os poucos irmãos que existiam nesta época, ajudavam na construção, levando água, massa, tijolo. Inclusive a minha própria mãe nos relatou que ela participou da construção desta igreja. Nós passamos aproximadamente uns 30 anos tendo apenas a Igreja Central aqui em Parnaíba. O crescimento da comunidade adventista em Parnaíba impulsionou o desejo de levar a mensagem de esperança e salvação para novos bairros, alcançando famílias que viviam mais distantes da Igreja Central. A missão de expandir o Evangelho expressa o compromisso contínuo e a essência missionária dessa igreja. Na gestão do pastor Marcos Paiva, em 1981, o irmão José Melo, que é uma pessoa de grande relevância no trabalho missionário da igreja, teve a ideia de estabelecer um pequeno grupo próximo à sua residência. E a partir daí, eles tiveram a ideia de construir a Igreja de Boa Esperança na administração do pastor Marcos Paiva. Depois, a mensagem se expandiu na cidade e
e os irmãos que residiam no bairro Santa Luzia, que hoje é chamado bairro Ceará, sentindo a necessidade de ali construir uma igreja, eles levaram ao conhecimento do distrito da Central esse desejo de construir ali uma igreja, porque já havia diversos membros que moravam ali. E para ele se deslocar até a Central era um pouco distante. Mas aí o pastor disse: olha, nós não temos condições de comprar um terreno naquela região, porque os recursos eram poucos. Eu tinha um terreno na Avenida José de Moraes Correia e nesta reunião eu disse: olha, eu tenho ali um terreno muito bom, de tamanho 10 por 30, e eu posso doar para a igreja, para a construção desta igreja. Todos ficaram imensamente felizes com a minha atitude e nós ali passamos a ajudar na construção daquela igreja. Passamos aproximadamente 2 ou 3 anos, mas conseguimos a construção daquela igreja e hoje é uma igreja organizada em que muitos dos irmãos que iniciaram o trabalho ali ainda continua presente, se congregando naquela igreja. Hoje a mensagem adventista na região de Parnaíba cresceu bastante. Nós temos aproximadamente 26 igrejas e a perspectiva é de crescer cada vez mais, e o nosso objetivo é que surja mais um novo distrito, sendo esse novo distrito distribuído naquela região da praia, Luiz Correia, Sobradinho, etc. Ali já temos várias igrejas e se nós nos empenharmos com esse trabalho, logo mais teremos o terceiro distrito aqui em Parnaíba. Essa é a história de fé e perseverança que impactou vidas e deu forma ao adventismo em Parnaíba e Piauí. A trajetória da igreja na região é marcada por dedicação, serviço e confiança em Deus. Um legado vivo que se fortalece com cada novo discípulo, preparando gerações para compartilhar a mensagem de amor, fé e esperança, onde cada membro proclama, abrevia e aguarda a volta de Jesus. Que essa história seja fonte de inspiração e força para que você continue a seguir os passos de Cristo. Maranata!